Oi, pessoal. Bom, você que tá aí pensando em ampliar a sua escola, abrir uma outra unidade, se liga aqui nesse vídeo, não sai, assiste ele até o final, porque eu vou te contar aqui como foi esse desafio, como eu consegui driblar e encontrar algumas soluções para todo esse processo de ampliar a minha instituição. Bom, a minha escola, minha matriz, ela nasceu em 2011 e junto com ela eu já tinha um desejo muito grande de ampliar, ter outras unidades, ampliar de segmentação, porque inicialmente eu abri somente com berçário e educação infantil e isso veio latente em mim já desde o início do processo. É claro que quando eu fundei a minha escola em 2011, eu não fiz uma estrutura adequada financeira, eu peguei empréstimos, eu não tinha um plano de negócios muito bem estruturado, mas ainda assim sobrevivi aos anos iniciais utilizando outras estratégias. Logo identifiquei que eu precisava realmente reverter isso e fazer com que eu profissionalizasse toda essa estrutura financeira da minha escola para que eu conseguisse de fato ampliá-la e abrir a outra unidade que para mim era um desejo muito latente. Quando em 2017 para 2018, eu comecei a estruturar todo esse projeto de ampliar, abrir a outra unidade em outro bairro. Eu estou falando aqui no Rio de Janeiro, então são bairros próximos, com mais ou menos uma distância de 20 a 25 minutos entre uma unidade e a outra. E para mim, eu tinha certeza que eu queria aquele bairro, porque eu já tinha feito uma pesquisa de mercados em 2014, 2015, nesse bairro, e identifiquei que nessa mesma rua, que hoje eu tenho essa segunda unidade, funciona a minha filial, é uma rua com uma quantidade de escolas significativa. A gente tem ali em torno de 8, 7 escolas com a mesma segmentação ali dentro daquele mesmo perímetro. E ali eu comecei a pesquisar o mercado e entender por que tantas escolas estão próximas umas das outras. Isso lá em 2014, 2015. Entender qual era a precificação ali da região, as necessidades da região e identifiquei, e por isso foi o pulo do gato da minha escolha por esse bairro, identifiquei que existia sim uma demanda reprimida muito grande ali naquela região pela segmentação da educação infantil. O serviço de integral, de berçário e educação infantil. Eu entendi que as instituições que ali estavam naquele momento ainda não ofereciam uma estrutura pedagógica que eu já tinha, que eu já trabalhava na minha matriz e que então eu chegaria ali e seria um dos meus diferenciais para a região, para absorver essa demanda reprimida, porque essas instituições estavam cheias, tinham lista de espera, ainda que trabalhando dentro das suas metodologias particulares. Enfim, então decidido o local, a região, eu tinha certeza que ali era onde eu queria implementar. Eu conhecia bem a região também, particularmente, já tinha tido parentes e tudo mais que moram ali próximo, então a pesquisa de mercado é muito importante, é fundamental, porque de nada adianta você ter uma estrutura e levar para um local que não vai valorizar a estrutura que você tem para oferecer, ou que vai ter uma expectativa maior, de uma estrutura maior da que você tem aí para oferecer. Então, feito o casamento, era ali que eu queria, o meu produto caberia dentro daquela região, identifiquei o local, identifiquei o imóvel, entrei e comecei todas as obras de adequação que aquele imóvel se fez necessário fazer para dentro da minha estrutura ter como atender. Desafios. Nem tudo foram flores. Obviamente a gente fez muitas matrículas, iniciamos a escola com um número bem razoável de alunos, tá? Acima da meta que a gente tinha estruturado, porque sim, gente, nessa época, quando eu fui abrir a filial, eu já tinha um plano de negócios, eu já tinha um plano estratégico financeiro, então eu já sabia como e aonde eu queria chegar. E sim, superamos as metas da inauguração. Porém, encontrei uma dificuldade muito grande ali naquela região, que era o marketing, né? O marketing que a gente chama de guerrilha, estar próximo das pessoas. Por quê? Porque aqui na matriz, onde eu tô falando aqui do meu escritório, a gente consegue e tem a prática de fazer ações interativas. O que é isso? A gente vai para praças, a gente vai para clubes, a gente leva personagens, a gente leva material, promotoras e a gente faz essa divulgação no individual ali com cada responsável, com cada família. E é muito produtivo, sempre trouxe excelentes resultados pra gente. Só que nessa região que eu fui colocar, que eu fui implementar minha segunda unidade, eu não tinha, quando a gente fez as primeiras ações que a gente fez de lá, foram super frustradas. Por quê? Lá, a cultura da população, da comunidade que mora naquele bairro, não é frequentar praças, não é frequentar clubes. Por quê? Lá é um bairro formado por diversos
mega condomínios. Então, as pessoas se refugiam dentro dos próprios condomínios que oferecem toda a infraestrutura para aquela criança pequenininha que vai pegar o sol, que vai tomar o suquinho da manhã, que aqui no bairro da Matriz vai tomar o suquinho na praça, vai tomar o sol da manhã na praça, brincar um pouquinho antes do almoço, e é ali que a gente consegue entrar. Lá não. Lá a gente não tinha acesso a essas pessoas, esse acesso direto. Então, esse foi o primeiro grande desafio que a gente identificou lá. Caramba, agora como que a gente faz esse marketing de guerrilha com essas pessoas que não têm acesso a esse tipo de ambiente coletivo, né? Elas realmente só vivenciam muito mais os seus condomínios, e os condomínios, a grande maioria, não nos permitia entrar para fazer esse trabalho de parceria, divulgação e tudo mais. Então, esse foi um ponto muito negativo. É claro que a gente teve que adotar algumas estratégias para suprirem essa estratégia e aí investir cada vez mais no marketing digital para aquela região, né? O tráfego para aquela região, investir na nossa fachada. Então, agora a gente está falando aqui em 2022, a gente está com um projeto agora no segundo semestre de refazer novamente toda a nossa fachada. Por quê? É o trânsito, nós estamos localizados numa região de muito trânsito de carros, né? E as pessoas, muitas pessoas ali não têm essa prática de passear a pé. Então, a gente precisou investir na nossa fachada para que as pessoas comecem a criar referência com aquela identidade. E isso nos trouxe excelentes resultados. Mas foi um desafio, foi necessário muito estudo, foi necessário muito teste, investir em acertos, investir em erros também, para a gente chegar nesse resultado e entender o que de fato aquela região precisava para poder valorizar o que a gente tinha para oferecer. Segunda questão, costumes regionais, né? Apesar de a gente estar falando de bairros de 20 a 25 minutos de distância, alguns valores que eu tinha aqui na minha matriz, porque óbvio, antes de eu dar esse passo, eu tive que ter a certeza que a minha matriz funcionava como uma maquininha, né? Então, todos os circuitos, todos os setores funcionavam e todos os processos internos que a gente criou funcionavam muito bem, já tinham sido validados para levar esse modelo para um outro bairro, para levar todo esse funcionamento para um outro bairro. E aí, assim foi feito, né? Todas as referências da escola, todos os processos internos, todos os valores, os produtos, tudo que a gente oferece, a gente transferiu para lá. Foi aí que a gente se deparou com o segundo grande desafio. Por quê? Alguns dos valores que aqui o meu cliente, os meus responsáveis da matriz têm acesso, valorizam aquilo ali para chegar, né, na formação do meu preço, lá na filial a gente não tinha isso. Alguns desses valores não eram muito queridos, não eram muito quistos por esses responsáveis. Já que a gente tinha aquilo para oferecer, a gente levou e testamos, mas alguns daqueles valores a gente identificou que a gente precisava tirar, deixar de lado, diminuir a potência deles para poder criar novos valores, novos serviços que fossem viáveis e que fossem de fato valorizados por esse público. E aí, como é que a gente fez isso? Escutando o próprio público, entendendo o que esses responsáveis queriam e o que esses responsáveis não queriam dentro da nossa unidade. E foi assim, com muita pesquisa, com muita enquete, com muita conversa individual na porta da escola, que a gente conseguiu ir desenhando e modelando esse novo formato, que ainda assim tem toda a identidade pedagógica, tem toda a identidade visual, tem toda a estrutura de processos internos iguais à matriz, mas existem alguns valores, existem alguns diferenciais que não fizeram sentido para aquela unidade, que a gente precisou sim desenhar e modelar um novo sentido para lá. E isso funcionou muito bem e graças a Deus os resultados estão sendo muito satisfatórios e cada vez mais agora com a estreia da nova fachada, não tenho dúvidas que isso vai aumentar. Então, o que eu tô deixando aqui de recado para você que deseja ampliar, criar uma nova unidade primeiro, faça sua pesquisa de mercado muito bem feita. Segundo, crie o seu plano de negócios, o seu plano estratégico e financeiro para você não ter mais surpresas do que de fato você já vai ter, já vai se deparar, porque é um novo negócio. Imagina você que você já sabe tudo, porque você vai se deparar com novos desafios e entender de fato o que o mercado daquela região deseja, o que aquele mercado valoriza. Então fica aqui a minha dica para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para mim, se inscreve aqui no meu canal, compartilha com alguém que seja da área da comunidade escolar, que seja da área da educação, que possa fazer bom proveito desse conteúdo e de muitos outros com relação à gestão escolar que eu tô trazendo aqui no meu canal. Então, um grande beijo e vem comigo que eu vou te ajudar.